Freitas, professora de matemática do ensino fundamental. Nesse vídeo eu vou explicar racionalização de denominadores. Antes eu vou pedir que você se inscreva no canal, ative o sininho das notificações e compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. É dessa forma que o YouTube vai levar esse conteúdo para mais pessoas. Para pessoas que estão prestando concurso público, pessoas que não podem pagar um professor particular, mas principalmente para os alunos da rede pública que estão sem aula nesse momento. As escolas particulares já se anteciparam e já fazem aula através da videoconferência. Então ajude de alguma forma divulgando o canal. Nosso estudo começa com as dúvidas que eu recebi do vídeo anterior, que fala sobre o primeiro caso de racionalização de denominadores. Então acompanhe comigo aí. Eu vou começar aqui multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo valor, pelo mesmo número. A regra da matemática, as normas da matemática, elas são claras. Tudo que eu faço no numerador, eu tenho que fazer no denominador. Então eu vou multiplicar em cima e embaixo aqui por um número chamado fator racionalizante. Tá? O que é o fator racionalizante? É o número que está embaixo aqui. Nesse caso é raiz de 10. Se aqui tivesse uma raiz de 5, por exemplo, então eu multiplicaria em cima e embaixo por raiz de 5. Ok? Então o nosso fator racionalizante nesse caso é raiz de 10. Vou multiplicar 2 por raiz de 10 e 10 por raiz de 10. Ok? Vamos lá então. Então 2 vezes raiz de 10. Repare que aqui ó, eu tenho um 2 e aqui eu tenho uma raiz. Eu não posso multiplicar esses valores porque eles não são semelhantes. Se você lembrar das aulas anteriores, vocês vão ver que nós só podemos multiplicar, operar, multiplicar e dividir raízes quando elas têm o mesmo índice. Então nesse caso aqui, ó, mesmo índice, raiz de 10 e o mesmo índice aqui, raiz de 10. Nesse caso eu posso operar as duas. No caso aqui de cima, não, ó, eu só deixei indicado, ok? Então, posso juntar as duas agora, ó. Juntando aqui, ó, raiz de 10 vezes raiz de 10, juntei as duas na mesma raiz. Fazendo passo a passo aqui, para ficar bem entendido, mas é claro que pode fazer direto, tá? Repare que em cima também, ó, não muda nada, ó. Aqui, ó, como eu não posso multiplicar, ficou 2 raiz de 10. Então vai ficar 2 raiz de 10, só vai deixar indicado só. Muito bem, então 10 vezes 10 deu raiz de 100. Raiz de 100 aqui. E agora, no próximo passo aqui, ó, eu já consegui o que eu queria, que era racionalizar. Ou seja, tirar a raiz do denominador. Ó. Já tirei a raiz do denominador, porque raiz de 100 é 10. Então aqui eu já cheguei no resultado que eu queria. Porém, nós podemos ainda simplificar isso aqui, dividindo em cima por 2 e embaixo por 2. Lembra? Dividindo em cima e embaixo pelo mesmo número. Ok? E aí eu tenho o resultado raiz de 10 sobre 5. Ok? Quando eu faço uma racionalização de denominadores, eu tenho a primeira raiz aqui, a primeira fração aqui, ó, ela é equivalente a essa última fração aqui do resultado. Ok? Assim que a gente vai racionalizar os denominadores no primeiro caso de racionalização. Ainda no primeiro caso aqui, eu tenho uma situação que eu tenho raiz de 5 no numerador e raiz de 2 embaixo aqui no denominador. Nós vamos seguir do mesmo jeito, multiplicando em cima e embaixo por um fator racionalizante, ou seja, por um mesmo número. E que número é esse? Raiz de 2 de novo, coincidentemente é raiz de 2. Mas se aqui fosse uma raiz de 3, por exemplo, eu multiplicaria em cima e embaixo por raiz de 3. Fosse raiz de 8, eu multiplicaria em cima e embaixo por raiz de 8, ok? Então, primeiro passo, fator racionalizante é o raiz de 2. Multiplicar em cima, raiz de 5 vezes raiz de 2. Agora eu consigo multiplicar, operar essas duas raízes, porque elas são semelhantes. Para ser semelhante, elas precisam apenas ter o mesmo índice. Aqui tem 2 e aqui tem 2 também. Então, raiz de 5 vezes raiz de 2... Raiz de 5 vezes raiz de 2, eu vou ter raiz de 5 vezes 2. Juntei tudo na mesma raiz. Mesma coisa embaixo aqui, ó. Raiz de 2 vezes raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 vezes 2. Como eu já falei, pode fazer direto até, né? Vai dar raiz de 10. Então, 5 vezes 2, 10. 2 vezes 2,
raiz de 4. Agora, chego no resultado final, que é raiz de 10 sobre 2. Ou seja, essa raiz primeira aqui, ó, é equivalente a essa raiz. Só que ela é mais precisa, ela é mais é uma forma mais elegante de deixar um resultado, sem raiz embaixo no denominador. Ok? Muito bem. Seguindo aqui, então, mais uma situação dentro do primeiro caso. Nós estamos no primeiro caso ainda, tá? Aqui eu tenho um número que multiplica uma raiz e no denominador eu tenho um número que multiplica outra raiz, tá? Qual será, então, o fator racionalizante nesse caso aqui? Mesma coisa, ó. O fator racionalizante aqui vai ser raiz de 2, tá? O 5 não vai entrar aqui, tá? Cuidado com isso aí, tá bom? Então aqui só entra a raiz, aqui, ó, raiz de 2. Mesma coisa que eu já falei. Se aqui fosse uma raiz de 3, por exemplo, aqui seria uma raiz de 3 e aqui também seria uma raiz de 3, ok? Então vamos multiplicar 2 raiz de 5 vezes raiz de 2. Como eu já falei, o 2 não é semelhante, então ele não vai operar aqui com as raízes. Eu tenho raiz de 5 vezes raiz de 2. E esse 2? Ele vai ficar só indicado assim, ó. Ok? Então, ó, 2 raiz de 5 vezes raiz de 2, 2 raiz de 5 vezes 2. Quem é semelhante dá para operar, ó. Ok? Mesma coisa embaixo aqui, ó. 5 raiz de 2 vezes raiz de 2, o 5 vai ficar apenas indicado. Quem que eu vou operar? Só as raízes. Ok? Muito bem. Então, resolvendo dentro da raiz aqui, vai dar raiz de 10 em cima. E aqui, ó, deixo indicado 5 e multiplico 2 vezes 2, raiz de 4. Ok? Agora, veja bem uma coisa aqui, ó. Esse 5, ele é esse que está aqui fora, ó. E agora eu vou resolver a raiz de 4 aqui, ó. Que é quanto? Raiz de 4 é 2. Muito bem. Muito bem, aqui, quando chega aqui, eu já cheguei no que eu queria, que era tirar a raiz do denominador, ó. 5 vezes 2 deu 10. Então, ó, 2 raiz de 10 sobre 10. Está racionalizado já, tá? Só que eu posso simplificar. Então, vamos simplificar aqui, ó. Dividir em cima e embaixo pelo mesmo valor, pelo mesmo número. Eu escolhi o número 2, que já fica assim, ó. 2 dividido por 2, cadê meu cursor aqui? 2 dividido por 2 deu 1. 1 eu nem coloquei aqui, porque ele já é subentendido aqui. Nem precisa colocar, tá invisível aqui 1. Então, 2 dividido por 2 deu 1. Raiz de 10, ó, nem mexi, porque eu não consigo dividir raiz de 10 por um número que não seja semelhante. Então, eu só divido 2 mesmo. E 10 divide por 2, que tem que ser pelo mesmo número em cima e embaixo. Raiz de 10 sobre 5. Terminou. Assim, então, nós encerramos o primeiro caso de racionalização de denominadores. Vamos ver agora o segundo caso. O segundo caso é a situação onde eu tenho aqui, ó, no denominador, duas raízes e uma soma, ou duas raízes e uma subtração, ok? Vamos ver como que faz essa racionalização. Nós vamos precisar, da mesma forma que a primeira, de um fator racionalizante. E agora ele chama conjugado, tá? Esse conjugado nada mais é do que o denominador, o número que está aqui no denominador, com o sinal trocado. Se aqui eu tiver mais, eu vou ter menos lá, ó, em cima e embaixo. Se aqui for menos, em cima e embaixo vai ser positivo. Ok? Muito bem. Da mesma forma do primeiro, nós vamos continuar multiplicando em cima, multiplicando embaixo. Vamos lá. Eu vou pegar agora o 3, agora só que tem uma coisa, o 3, ele vai multiplicar os dois fatores ali do conjugado, tá? Então, ó, 3 vai multiplicar raiz de 5 e depois o 3 vai multiplicar raiz de 3, ok? Embaixo a mesma coisa, ó, raiz de 5 vezes raiz de 5, ou seja, o primeiro com o primeiro ali, ó. Depois, raiz de 5 vezes menos raiz de 3. Tem que tomar um cuidadinho agora com o sinal, ok? O sinal é muito importante, então tem que ver o sinal antes de multiplicar. Depois, raiz de 3 vezes raiz de 5 e, finalmente, raiz de 3 vezes menos raiz de 3. Ok? Vamos ver quanto é que vai dar aqui. Ó, eu coloquei colorido aqui, bem, para diferenciar bem o número. Ó. Vamos ver de novo isso aqui, ó, para ficar bem entendido, que essa parte aqui é mais chatinha. Depois é tudo a mesma coisa, ó. Então, o primeiro com o primeiro,
depois o primeiro com o segundo, depois o segundo com o primeiro, depois o segundo com o segundo, ok? Muito bem. Qualquer coisa, volta o vídeo, dá uma olhada com mais atenção ali, tá ok? Vamos lá. Enfim, nós temos lá raiz de 5 vezes raiz de 5 deu raiz de 25. Vocês podem, claro, fazer direto, não tem problema nenhum. Quando tiver segurança nisso aqui, já vai direto, tá ok? Estou fazendo passo a passo, bem devagar, que é para entender, aprender. Depois fez uma vez ou duas, depois vai direto. Depois faz direto já o resultado. E agora nós vamos tirar a raiz aqui, ó. Raiz de 25 deu 5. Menos 15 mais 15 são semelhantes esses dois, ó. Posso operar aqui, ó. Posso somar ou subtrair aqui. Nesse caso aqui, ó, menos 15 mais 15, o que vai acontecer ali, ó? Vai zerar, né? Cortei, ficou 0. E raiz de 9 deu 3. 5 menos 3, 2. Em cima, pessoal, em cima, depois que eu fiz essa multiplicação aqui, ó, né? Não faço mais nada, ó. Fica igual, fica igual, fica igual e fica igual. Ok, pessoal? Muito bem. O segundo caso, a segunda situação dentro do segundo caso é quando eu tenho um negativo aqui embaixo. Como eu já falei na primeira, o fator racionalizante, o conjugado aqui, ele vai ser o mesmo número que está lá embaixo, só que com o sinal positivo agora aqui, ó. Olha lá. Se aqui é negativo, fica positivo. Se aqui fosse positivo, ficaria negativo aqui. E o resto é a mesma coisa da primeira. Multiplique em cima, multiplique embaixo e aí vai. Ok, pessoal? Muito bem, assim nós encerramos então o segundo caso também. Tem mais uma situação que poderia acontecer aqui, ó. Eu não vou fazer, vou deixar até como um desafio aí, como um exercício, tá? Uma atividade para vocês. Se caso tiver dúvida, entre em contato comigo. Eu vou ter o maior prazer de sanar suas dúvidas, mesmo individualmente, ok? E no próximo vídeo nós faremos aqui o terceiro caso. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção e vamos que vamos.